1 Samuel capítulo 17, verso 12 ao 15, e diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Escuta essa: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Querido, antes de começar a entrar no texto, eu gostaria de fazer uma ilustração para que você possa entender melhor do que se trata essa palavra e essa viagem. Porque olha, quando eu li esse texto e entendi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu viajei. Sabe, eu mergulhei na palavra. Eu quero trazer isso para esse canal, trazer isso para esse formato, fazer você mergulhar, não só ler correndo. A palavra de Deus é importante. Querido, se você pensar hoje, qual é o maior sonho de todo jovem garoto de 15 a 20 anos? Na nossa geração, século 21, qual é o grande sonho de todo jovem? E eu percebendo nessa época em que nós vivemos, que o grande sonho de todo jovem é, na verdade, ser um jogador de futebol. A maioria dos jovens querem ser jogadores de futebol. Você vai aí na quadrinha, na sua rua, na esquina da sua rua, tem os meninos jogando bola. Você vai na rua, por mais que os tempos estejam malucos e difíceis, ainda tem o pessoal que bota o chinelo para fazer o gol e fica lá jogando, descalço mesmo, joga a bola ali. Todo garotinho quer ser jogador de futebol, porque vê as referências, né? O Neymar da vida aí, todo mundo quer acompanhar, todo mundo quer jogar num grande time um dia, todo mundo quer, quem sabe, assinar um contrato aí com Barcelona, com Paris Saint-Germain, né? Com outros times aí, todo mundo quer, porque dá holofote, né? É grandioso. Você fazer o que gosta ali e dar o de melhor para sua família e ainda ter uma vida confortável. Quem não quer? Isso aguça a mente desses jovens, e todo jovem quer ser um jogador de futebol. Essa é a nossa realidade. Agora eu vou explicar a realidade de Davi, só que de uma outra ótica, porque o objetivo daqueles jovens não era, obviamente, ser jogadores de futebol, mas eles tinham um objetivo tão parecido quanto ser um jogador. A motivação, o nível de motivação era quase igual. E afinal de contas, o que os jovens queriam ser na época de Davi? Qual era o grande sonho deles? O grande sonho deles era ser soldado. Todo jovem em Israel queria ser um soldado. Por que ser soldado? Porque ser soldado era uma posição de honra, era uma posição elevada na sociedade. Imagina o cara andar com a espadona ali na cintura, com a armadura, né? E atrair as menininhas também, né? Os meninos não eram burro não, irmão. Olha, só muda os tempos e as estações, mas o ser humano continua sendo o mesmo, querido. Continua sendo o mesmo. Todo mundo queria garantir ali seu status, né? Todo mundo queria estar perto do rei, todo mundo queria ser importante. E ser um soldado, obviamente, era uma posição de honra, embora arriscada, porque as guerras eram muito sangrentas, violentas. Um golpe de espada, um golpe de flecha na cabeça, o cara já caía morto, né? Mas havia esse desejo, havia essa gana por querer ser um soldado. E nos tempos de Davi era dessa forma. E 3 jovens tinham essa motivação aqui. 3 jovens. Quem eram esses 3 jovens? Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Esses 3 jovens tinham uma grande motivação. Eles queriam estar perto do rei. Por que eles queriam estar perto do rei? Porque estar perto do rei gera uma posição de honra, gera status. E como jovens eles queriam isso, eles se sentiam atraídos por essa motivação. Não, eu tenho que estar perto de alguém importante para logo eu ser importante. Você entendeu? Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não, só que não para ser soldado, para outras motivações também. Mas era assim que funcionava nos tempos de Israel. Por isso que aqueles 3 jovens queriam estar perto do rei, para ter reconhecimento. Mas havia um outro personagem aqui, e a Bíblia faz questão, olha como a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia faz questão de destacar que este era um menor. Olha só, verso 14, E Davi era o menor. E Davi, ao invés de seguir a Saul para conseguir o status, para conseguir a importância, ele faz algo diferente. Ele ia, mas ele voltava para sua casa.
E ele voltava para quê mesmo? Para apacentar as ovelhas do seu pai. Aí você olha para mim e fala, nossa, que sem graça, né? Em vez dele ficar lá com os irmãos dele, né, ganhando fama, reconhecimento, perto do rei e tal, ele preferiu voltar para casa para apacentar a ovelha. Que chato, hein? O que esse menino tinha na cabeça, gente? Querido, Davi, antes dessa passagem aqui, já tinha sido ungido a rei de Israel perante a sua família. Davi estava debaixo de uma promessa, querido. E nós vemos na história que não houve guerreiro tão destemido quanto Davi, anos mais tarde. Davi não tinha medo da peleja. Davi foi o homem conhecido como nunca perder uma guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca entrou na frente de batalha e perdeu com seu exército. Ele sempre venceu. Ele era um guerreiro destemido. Ele era um guerreiro que não tinha medo de morrer na batalha. Ele sabia qual era o seu alvo. Além de ser um grande guerreiro, foi um grande conquistador de território. Davi conquistou várias terras enquanto rei. Davi era destemido, querido. Davi tinha estratégias de guerra, foi um grande soldado, além de ser um grande rei. Mas, quando ele começou, quando ele estava apenas formando na promessa, ele não teve pressa, querido. Ele soube esperar. Embora ele tivesse sido ungido rei de Israel, ele ainda tinha uma tarefa, e a sua tarefa era apacentar as ovelhas de seu pai. Você sabe por que Deus escolheu Davi? Sabe por que Deus notou Davi naquele pasto? Porque Deus olhou para Davi e disse assim, opa, se ele cuida com tanto amor dessas poucas ovelhas que nem são dele, então ele vai cuidar com o mesmo amor da minha casa, que é Israel. Enquanto você cuida daquilo que é pequeno, Deus vai armazenando e colocando coisas grandes no traço da sua vida, no destino da sua vida. E é dessa maneira que Ele vai escrevendo a sua história, querido. Enquanto você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. E não é só uma questão financeira, é uma questão de posições. Enquanto você se dedica a uma coisa tão pequena, Deus vê a sua dedicação e coloca coisas grandes na sua mão para que você venha administrar e tomar conta. Aqueles 3 jovens escolheram um caminho: estar perto do rei para ter reconhecimento. Davi escolheu o caminho da obediência, estar distante dos holofotes para preservar a sua tarefa. Mas nós vemos no final desse arco, dessa história, que quando o rei Saul convoca os seus melhores guerreiros para enfrentar Golias, ninguém se manifesta. Todo mundo ficou com medo, inclusive Eliabe, Abinadab e Samar, que eram os 3 jovens que estavam na cola de Saul, dando pinta de soldado, dando pinta de forte, de corajoso. Mas na hora de enfrentar o gigante, cadê o Eliabe? Cadê o Abinadab? Cadê o Samar? Todo mundo sumiu. A Bíblia é muito clara, o texto é claro. Todos os soldados se atemorizaram com aquele gigante. E agora vem Davi. E onde Davi estava? Apacentando as ovelhas de seu pai, obedecendo, querido. Tem o tempo certo para você entrar em cena. Não precisa estar na cola do rei, querido, para ter reconhecimento. Aqueles meninos passaram uma vergonha tão grande, sabe por quê? Porque quem estava de fora olhando pensou, eles não são valentes, eles não são os mais corajosos, os melhores soldados de Saul. Por que eles estão com medo do gigante agora? Por que teve que vir um baixinho lá do pasto de ovelha com uma pedra e uma funda derrubar o gigante que nenhum homem nesse exército foi capaz de derrubar? Querido, tudo tem hora, tudo tem momento, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, querido. Deus tem um propósito na sua vida, mas para isso não precisa adiantar as coisas, não precisa dar o seu jeitinho. Deus sabe o momento certo e a hora certa de agir na sua vida. Não precisa correr contra o tempo. Se você está debaixo da promessa, não há o que temer, apenas obedeça, apenas faça a vontade de Deus, que o resto Ele cuida, que o resto Ele faz. Esses meninos tentaram se aparecer, tentaram dar a pinta de soldado e se deram mal, querido, e depois você não vê mais o nome deles na história. Você não vê, porque sumiu o nome deles da história, não escreveram história. Quem quer viver de momento não escreve história. Querido, não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Sabe por quê? Porque o momento passa, mas a vida continua. Recebe essa palavra e foque no seu objetivo. Independente do que for, permaneça firme, porque Deus vai preparar tudo no tempo certo.